Eu quero, nesse Maná Diário, falar diretamente com os empresários, executivos, donos de casa, todos aqueles que mexem com algum tipo de produção, de logística. A dona de casa, quando levanta de manhã, ela faz um planejamento da vida dela. Ela escolhe as comidas que vai cozinhar, ela sabe como limpar a casa a partir de qual cômodo que ela vai começar a limpar, ela identifica toda essa estratégia de limpeza, ela mexe com logística porque ela vai fazer compras, ela vai suprir a sua despensa, ela calcula e planeja exatamente o que tem que ser feito, mas assim também acontece com os executivos, que são empregados de grandes empresas, colaboradores de grandes empresas, ou com os donos das empresas que têm planejamento estratégico para fazer. É para esse público que eu estou falando. Jesus, ali no Sermão do Monte, na continuação do Sermão do Monte, no capítulo 6 do livro de Mateus, ele compreendeu essa estrutura de produção. Veja que interessante que ele falou no versículo 26. Olhai para as aves do céu que não semeiam, nem cegam e nem ajuntam nos celeiros. Então aqui há um planejamento de como você consegue obter o alimento. Um grande fazendeiro de plantador de soja no Mato Grosso, ele sabe que ele precisa semear, precisa colher e depois precisa armazenar para fazer a distribuição daquelas sementes. Mas ele continua mostrando para mim e para você que há uma outra forma de você obter o alimento. E diz assim: vosso Pai Celestial as alimenta. E ele está nos comparando com as aves do céu, que obviamente não sabe como produzir. E ele então termina dizendo: não tendes vós muito mais valor do que elas? E ele fala no versículo 7, continua na mesma linha de raciocínio, diz assim: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, com as suas preocupações, com a sua maneira de olhar o que está acontecendo ao nosso derredor, acrescentar um côvado à sua estatura? Um côvado é 40 centímetros. Ou seja, nós não podemos mudar nada daquilo que já está determinado. E continua no versículo 28 dizendo: e quanto ao vestuário, por que andais solícitos ou ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Nesse tempo que nós temos passado, muitas vezes a gente perde a oportunidade de olhar a criação de Deus. Olhar um lírio, ver um detalhe dele, aquela tecnologia que Deus fez na criação para pegar um lírio, uma planta tão bonita, com tantas nuances que você às vezes passa e nem presta atenção nisso. E aqui ele está comparando o lírio com a forma do lírio se vestir com Salomão, que foi um homem riquíssimo. Pois Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno. Não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Então ele continua e termina dizendo: não andeis, pois, ansiosos ou inquietos, dizendo: que comeremos, ou beberemos, ou com que vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o nosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse é um trecho da Bíblia que nós temos que meditar e crer nesse tempo tão difícil que nós estamos passando. Nós não temos resposta, irmãos, para o que pode acontecer, mas com certeza o Senhor tem todas as respostas aqui na sua palavra. Busca Ele, se alimente com a palavra, porque é nesta hora que você, não entrando no pânico, não entrando no estresse, na depressão, na pressão, na opressão maligna desses tempos difíceis que estamos vivendo, é desta forma que nós vamos conseguir vencer a morte
e vencer todas as dificuldades que Deus tem nos dado. Tem permitido, Deus tem permitido. Nós estamos passando por uma prova, os filhos dele estão passando por uma prova. E nós vamos ser aprovados, tenho certeza disso, em Cristo Jesus. Deus abençoe muito o dia de hoje.